Boa tarde a todos os ouvintes da Gospel FM. Está no ar agora o programa Vitrine Social e Saúde. Hoje nós temos a felicidade de ter aqui com a gente Sérgio Henrique Marçal, psicólogo, consultor e palestrante, diretor de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, supervisor e preceptor de estágios universitários. Eu sou o Dr. Elias, comigo apresentando este programa a doutora Ina, e estamos hoje num dia muito especial. Vamos falar de um assunto que é importantíssimo para todo mundo. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo. Vamos tentar entender hoje. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui, pelo YouTube, e a você que está aí com a gente através da rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. Talvez você está no seu horário de almoço, às vezes você chegou em casa agora e está nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui presente com a gente. O Sérgio Marçal, tem tantas pessoas conosco aqui hoje. Muito obrigado. O Rodolfo, o Gabriel, o Rubem Leocádio e uma amiga nossa aqui que não quer que a gente fale o nome dela, mas é um prazer todos estarem com a gente aqui. E você aí de casa acompanhando a gente, conforto do seu lar. E hoje o tema é importante, gente. O tema está nos comovendo a semana inteira. E esse caro amigo que nós ficamos conhecendo, posso falar assim, né, Sérgio? Ele já fez uma matéria sobre o Covid e eu aproveitei o nome da matéria que ele fez. Ele fez uma matéria no jornal aqui em Uberaba falando Covid com vida. E eu acrescentei reflexão e ação. Então, o tema do dia hoje ficou assim. Eu vou ler para vocês. Essas palavras que eu escrevi foram sentimento que eu senti assim que essa doença chegou, que se tornou uma pandemia, né? E eu me senti bem assim. Quando percebi que o trem da vida parou na estação e que fomos obrigados a descer com máscaras, álcool gel e orientações para mantermos distanciamento social, meu mundo se quebrou. Aprender a reprimir impulsos que antes eram comuns, conter a minha vontade de abraçar, beijar e dar um simples aperto de mão, só me fizeram sentir a gravidade do problema mundial. Foi só aí que eu percebi que eu estava sendo reposicionada na história. Com a boca travada pela máscara e pela dificuldade de respirar, outros sentidos foram ampliados. Aprendi a olhar quem estava do meu lado, a sentir as emoções coletivas, a sofrer a perda das vidas e pelas famílias desmoronadas, pela dor das despedidas com as lágrimas solitárias. Sei que voltaremos novamente ao mesmo vagão, mas mais unida com minha família e mais compadecida com os meus irmãos. Ferida e machucada, mas com a certeza que estou aprendendo a melhorar como ser. Foi nesse sentido, gente, foi nesse sentido que a gente convidou o Sérgio. Sérgio, dá uma palavrinha para nós dessa sua experiência como psicólogo. Aí, o que você está sentindo na nossa cidade, principalmente, né? Porque o que a gente tem visto de notícias não estão sendo nada agradáveis. Mas o que você, como psicólogo, tem sentido dos profissionais aqui na nossa cidade? Boa tarde, doutora Ina. Boa tarde, doutor Elias, a equipe de som. Boa tarde aos ouvintes que nos escutam em casa, na internet, no carro. De fato, nós lidamos com a situação sanitária mais crítica da sociedade humana.
Episódio como esse nós só vivemos na gripe espanhola, século passado. Inclusive a doença tem um perfil de contágio e de morte e de morbidade, de morte idêntico. E nós vivemos então uma situação de estresse importante que se desdobra em outros processos de adoecimento. Somos todos nós atravessados pelas mesmas questões e as mesmas condições. Diante da ameaça da vida, o medo, a ansiedade, o estresse. Os profissionais de saúde foram a única categoria que não pôde fazer home office, que teve as suas férias canceladas, que precisou se manter de pé à frente de tudo isso, mesmo tendo muitas vezes os mesmos sentimentos daqueles que eles atendiam. O medo de contaminar seus familiares, a necessidade de se afastar deles para preservá-los. Então, essa sensação de impotência, de medo, de desamparo, ela nos atravessou a todos. E desde o princípio a gente começou a dizer e a perceber, diante do perfil da doença e diante do fato de a ciência não ter uma resposta objetiva para tratar essa doença, né? Não ter um protocolo específico, como numa cardiopatia, por exemplo, onde você sabe que conduta tomar, né? Essa doença, quando você toma a conduta e o protocolo, que é a intubação e a medicação, as respostas são inespecíficas, né? São instáveis. Então, quando a ciência e a razão, que sempre regeram a nossa sociedade, não conseguem explicar as nossas necessidades e respondê-las, a gente tende a mergulhar numa sensação de desamparo, de medo, de impotência. E o que nos resta é nos juntarmos para conseguir juntos suportar e construir saídas criativas que nos ajudem a passar da zona do medo para a zona da aprendizagem, para a zona do crescimento. Então nós vimos as pessoas desenvolverem todas as reações típicas de uma situação traumática, num cenário semelhante a um cenário de guerra, onde a iminência da morte, a possibilidade de morte, assombra o tempo todo, onde as perdas ocorrem, onde o medo se agudiza, né, e onde a gente tenta lutar para sobreviver. Então, por isso que a gente começa a entender que Covid convida, né, para rever várias questões e para nos religar com a gente mesmo e nos tirar muitas vezes do automático que a gente escolhe ou se adentra na rotina, né, para que a gente repense e reveja como está vivendo, ou muitas vezes sobrevivendo, ou suportando ou arrastando a vida, né, para que a gente possa valorizar as questões básicas e fundamentais antes das extraordinárias. Respirar. O ato vegetativo mais básico que nos mantém vivos, para o qual muitas vezes a gente nunca se atentou e a gente nunca quis tanto respirar. A gente nunca sentiu tanta falta do contato físico, de um abraço. Então, me parece que a Covid... De um aperto de mão, né? De ter contato, né? Então, me parece que a Covid vai voltando cada um para si e uns para os outros, para a gente entender que a materialidade passa, mas o que a gente faz e sente fica. Né? Que os sentimentos é o que vai nos sustentar nesse momento e que eles não precisam necessariamente de materialidade. A gente não deixa de amar quem morre. Verdade. Isso é prova. Então o amor e os sentimentos não dependem de materialidade e é o que vai nos dar sustentação além dos cuidados básicos para seguir, né? Nós temos uma pergunta aqui. Qual é a sua percepção da Covid na saúde mental das pessoas? Em situações como essa, eu ia dizendo, né, nós temos uma situação atípica e nós temos dificuldade com o novo, com o imprevisto. Nosso comportamento ele é altamente condicionado e treinado. Fato é que um exemplo banal, quando muda-se uma rua, o sentido de uma rua por onde a gente passa todo dia, a gente tem que dar a volta, a gente reclama. Sim. Nós somos extremamente condicionados. Então, diante da incerteza, né, o medo, a insegurança, o mais comum que nós temos observado nas pessoas é o desenvolvimento de ansiedade importante, das diferentes formas e desdobramentos da ansiedade, desde a ansiedade generalizada aos transtornos obsessivos compulsivos, o TOC, as crises de ansiedade e síndrome do pânico. Então, o que ocorre? Muitas vezes as questões mal resolvidas estão vindo à tona, e há também que são as questões residuais, as questões mal resolvidas carregadas ao longo da vida,
E há também as questões reativas. Diante de algo que me ameaça, o meu psiquismo emite um alerta. Então, principalmente ansiedade e depressão, em suas variáveis, né? Que requerem uma reflexão sobre como a gente pode dar conta de se adaptar a isso, né? Para também a gente lembrar que muitas vezes a nossa rotina nos desumaniza com a nossa permissão, muitas vezes, e a gente precisa então voltar e cuidar da essência de cada um. Eu sinto como se a máscara, ela não me deixasse eu afastar de mim mesmo. Todas as vezes que eu tento ultrapassar o limite, ela me traz de volta. Opa, agora é você com você. E eu acho que, como você começou, né? Falando desse olhar para dentro, eu acho que a máscara toda hora ela busca a gente. Não vai, fica, né? Fica você com você, você ajudando você para poder ajudar o outro. Se eu não me cuidar de mim primeiro, eu não vou ter condições de ajudar ninguém. As pessoas que eu mais amo vão estar em volta de mim, precisando de mim, eu precisando de mim, e ali naquela coletividade, eu acho que a máscara... Sabe essa sensação? Eu não sei se é real, né? Se alguém já te relatou isso. Eu tenho essa sensação, a máscara me impede de ir. Como se eu tivesse... Aqui é o momento de parar, aqui é o momento de ficar. E esse aprendizado... Quinta-feira eu tive a sensação que isso não é uma regra para todos, mas o aprendizado vai ser real para todos. Nós não vamos, como eu falei, nós vamos retornar ao mesmo vagão. Feridos, machucados, a gente sabe que sim, porque ninguém vai sair sem uma cicatriz desse momento coletivo. Mas é que vai ser real esse aprendizado. Ninguém vai voltar a ser como era antes. E eu espero que a gente volte bem melhor, né? Essa é a minha tentativa. É importante crescer, né? Tudo, seja bom, seja ruim, nós temos que aprender e crescer. E como sociedade nós vamos crescer muito, mas muito mesmo. Sérgio, o isolamento social pode causar consequências mentais? Sim, conversando com as pessoas, a gente começa a observar certas coisas. Primeiro, as pessoas que já têm uma tendência à fobia social, a terem dificuldades de relacionamento, elas estão encontrando de repente nisso uma oportunidade de se fechar ainda mais. Para além disso, nós precisamos estar atentos com o empobrecimento do repertório social, principalmente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós nunca vivemos isso. E, de repente, numa sociedade diferente daquela em que nós, hoje, com 30, 40 anos, fomos criados, o que resta para eles cabe na palma da mão. É a tecnologia, né? E muitas vezes o aprendizado da paridade, do relacionamento com o outro, da convivência, já vinha sendo tolhido e empobrecido e está ficando ainda mais. Então é algo bastante preocupante. Gera um prejuízo na criatividade, gera um prejuízo na exploração de mundo, no relacionamento com o outro, no desenvolvimento de valores interpessoais, né? Da empatia, da solidariedade. Então a gente precisa se atentar a isso e procurar formas alternativas de despertar isso na rotina. E além disso também, para todos nós, né, a essa ansiedade, como a gente disse logo há pouco, do incerto, de não saber como lidar, o medo nas suas variáveis, né? E o desafio de fortalecer as relações e a convivência familiar e entender isso não só como um castigo, mas como uma oportunidade de retorno e de reconstrução dessas relações que muitas vezes vão sendo perdidas na rotina, né? Então, ansiedade, os transtornos de humor de forma geral, como a depressão, essa questão das crianças e dos adolescentes, enfim, a gente tem que tomar cuidado para não se afastar, né? Para não produzir solidão, não pode ser toca, tem que ser preservação, autopreservação e preservação uns dos outros. Vamos mandar um abraço aqui para quem está assistindo a gente aqui. Vou mandar um abraço para o Leandro, que está lá em Guaiatuba. Manda um abraço para sua mãe aí em Tumbiara, viu, Leandro? Um prazer ter vocês aqui com a gente. A Sirlene, o Edivaldo, o Sudário, Sandra Borges, Maria Alves também aqui. A Dona Edna também está aqui com a gente. Muito obrigado. A Esmirna.
O Ed Wilson Sabino, que estava aqui com a gente semana passada, nós estamos te esperando aqui de volta, tá? E os nossos ouvintes também. A Suzy, muito obrigado pela companhia de todos. Joana Dark, a Lucirley. Gente, uma gratidão de vocês estarem aqui com a gente. E o Rubem Leocádia também entrando aqui junto com a gente. Muito obrigada, tá? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Se tiver alguma questão que vocês queiram perguntar para o Dr. Sérgio Marçal, aproveitem que ele está aqui, viu, Sérgio? Viu, pessoal? E o Sérgio está aqui à disposição. Sérgio, quais os sintomas que as pessoas estão apresentando ao estarem com medo de pegar essa doença? Eu sei que você falou do toque sim, aí, sim. mas são só esses sintomas? É o que mais se destaca. Né? Quem já tinha um histórico de sofrimento emocional, mental, sem um cuidado devido, tem uma tendência a viver um agravamento disso. Ou seja, aquelas questões mal resolvidas vão se agudizar. Né? E muitas vezes quem também não tinha diante dessa situação pode passar do sofrimento para o adoecimento mental. É importante dizer que sofrer todos nós sofremos, por diversas circunstâncias da vida. Sofrer é natural do existir, vai fazer parte da nossa vida, mas adoecer vai acontecer se a gente não cuidar. Então nós não podemos banalizar a vivência da dor, a vivência do sofrimento, colocar o sofrimento mental e emocional num lugar moral, como muitas vezes nós fazemos, né, num lugar de fraqueza, porque não é. Não é. Os sinais que o nosso psiquismo nos emite, eles são um convite à revisão. Se a gente começa a sentir incômodo, é porque, de repente, a nossa rotina ou aquilo que a gente está vivendo não está saudável para a nossa saúde emocional. Então, nesse sentido, muitas questões, principalmente, como a gente disse, ligadas às formas, aos subtipos de ansiedade, estão sendo desenvolvidas ou aumentadas ou exacerbadas, e também os transtornos de humor. E é muito importante dizer que a ansiedade e a depressão caminham muito próximas. Porque naquela intenção de tudo controlar para ter uma falsa sensação de segurança, observe que as pessoas ansiosas, que têm traço de ansiedade na personalidade, né, que funcionam de modo ansioso, muitas vezes estão tentando organizar o ambiente e ter controle dele para ter uma falsa sensação de segurança de que está tudo bem e de que controla esse ambiente. Mas a Covid veio a nos mostrar que a gente não tem controle de tudo. Então é por isso que de repente ela provoca na gente uma sensação de desrealização. É tão agressivo, é tão fora das nossas mãos que parece que a gente está vivendo um mundo paralelo quando a gente liga a TV. Tirou o nosso tapete, né? Essa Exato. é a verdade. Nos tirou do comando. A gente, na verdade, nunca teve o comando. A gente teve uma fantasia de comando. Verdade. Né? Uhum. E então começa a haver tudo isso. E aí nessa correria desenfreada de repente gastar energia parado, de cansar parado, muitas vezes da ansiedade, isso se avizinha do esgotamento, da falta de energia, da falta de prazer, das alterações de apetite e sono, que são todos sintomas da depressão. Então, quando o nosso funcionamento começa a ficar alterado, implicando em prejuízo na rotina, alterações de humor, de apetite e sono, de relacionamento social, de execução da nossa rotina, entre aspas, normal, é sinal de que alguma coisa não está bem. E isso tudo tem acontecido de forma bastante importante. Então é um alerta para que a gente perceba, não negligencie, não banalize e cuide. Há muitas formas de se cuidar disso. Né? Tudo que produz sensação de bem-estar produz saúde mental. Então a gente precisa estar atento. Eu vou deixar vocês irem perguntando, que de repente a gente vai atropelando as perguntas, né? Eu até queria pegar assim, um Vocês gancho podem no que puxar de você volta. acabou de falar, né? Tudo aquilo que te dá uma sensação, né? O exercício físico pode promover essa sensação de bem-estar, né? De normalidade. Sim. Atividade física produz a liberação de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, que são a serotonina, a endorfina. E tudo aquilo, né, como a gente disse, que produzir sensação de bem-estar produz saúde mental. A ligação com algo superior, para além da materialidade, o Deus de cada um é extremamente importante. A convivência possível familiar, se eu não posso abraçar, eu posso ligar a câmera e dizer: Dr. Elias, eu queria dizer que o senhor é importante para mim. Muito obrigado por você estar aí. Nós não estamos juntos em corpo, mas nós estamos juntos em pensamento, em energia, em afeto. Né? Eu agradeço por tudo que a gente viveu até aqui e tenho fé que a gente vai poder continuar vivendo.
né? Se a gente não pode juntar os corpos, a gente pode unir as mentes, as energias, os corações. Verdade, E é isso pode que nós estamos sentir fazendo o amor hoje, e o né? afeto, É. né? Produzir encontro para além de corpos, né? A essência, porque os corpos vão passar, mas o que a gente produziu de sentido um no outro, de sentimento, não. É verdade. Isso é importante, porque nesse momento, num primeiro momento, o medo tomou conta de todos. Todo mundo se trancou, se fechou, pessoas adoeceram por causa disso, depois alguns começaram a negar a situação e se expor demais e Fizeram de colocar... conta que não estava doente, né? Fizeram de conta que não estava acontecendo nada e começaram a levar risco às outras pessoas, e pessoas queridas morreram, e pessoas que saíram se arrependeram de ter saído, e outros saem até hoje, fazem coisas que não deveriam fazer, festas clandestinas e tudo mais, e agora o medo tem voltado, né? Principalmente nesse momento que estourou novamente. Sim. As coisas, o medo tem voltado. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas eu fiz um comentário com você aquele dia que nós estávamos conversando, de como as pessoas ainda não entenderam, né? Jogar pétalas de flores, bater palmas para os profissionais de saúde e no final de semana ir para balada, chega a ser incoerente. Sim, nós estamos vivendo isso de novo, né? Nós estamos retornando aí com essa segunda onda dos últimos dias para um momento parecido com março, abril do ano passado. Nós estamos Eu com acho que é 10 pior. meses de pandemia, sim, porque agora nós temos variantes do vírus, né? Nós estamos lutando para vacinar contra o SARS-CoV-2 e nós temos o 3, Pois é. né, que já chegou no Brasil, da Inglaterra, em São Paulo, e daqui a pouco está circulando porque é mais infectante que o 2. Então nós estamos sendo desafiados ao equilíbrio, à vida, né? E principalmente nesse momento, para que a gente, como você disse, doutor Elias, não viva na negação, como se não estivesse acontecendo nada e fosse só um quadro de saúde comum, não é? E não viva também na paranoia, né? Se isolando e desconfiando de tudo. Então a gente precisa preservar as medidas sanitárias, preservar uns aos outros, preservar a si mesmo e desenvolver mais do que nunca empatia, compaixão, respeito, os valores básicos que a gente deveria trazer da vida, mas que de repente, se não trouxe, está tendo oportunidade de desenvolver, para conseguir se manter como povo, né, como sociedade. E me fala uma coisa, doutor Sérgio, como a gente trata essa situação gerada essa ansiedade que é gerada nessa situação? Se você está percebendo que você está tendo dificuldade para executar as atividades que executava antes, né, que tem alterações no seu funcionamento psíquico, diminuição da energia para fazer as coisas e da atividade, alterações de apetite para mais ou para menos, está comendo demais ou comendo de menos, alterações de sono, dormindo demais ou dormindo de menos, perda de prazer por atividades rotineiramente antes desenvolvidas, dificuldade de atenção e de concentração, tendência a querer se isolar, mesmo sintomas físicos da ansiedade, taquicardia, sudorese, tensão contínua, sensação de perda de controle que vai morrer, desmaiar, enlouquecer, explodir, enfim, todos os sintomas que provoquem sofrimento, é importante buscar tratamento. Eu costumo dizer, e aí até uso um exemplo bem banal, bem grosseiro, que é bastante da área de vocês, que a gente não precisa fazer um canal no dente sem anestesia. Por que a gente fica tentando suportar as dores que a gente não está dando conta de atravessar sozinho, sem procurar ajuda? Se nós temos medicação, se nós temos psicoterapia, se nós temos terapias alternativas, por que não? Por que se punir e se condenar à solidão diante da própria dor? Nós temos o desafio de produzir educação em saúde mental e em saúde. E para isso, iniciativas como a de vocês de levar informação são muito importantes, porque muitas vezes a gente aprende também por repetição. Sim. Né? Repetindo, a gente gera memória e aprende. Além da interação, né? E de estar junto e de aprender uns com os outros. E desperta também, né? A informação te desperta. Isso. Então, a gente precisa se atentar para isso e quebrar
esses tabus relacionados ao cuidado das emoções e ao cuidado da saúde mental. Né? Tirar isso do lugar do grosseiro, do grotesco, da fraqueza, como a gente diz, do lugar moral, e entender que todo mundo vai sofrer. Mas adoecer, como a gente disse, é evitável. Né? Então, nós temos muitos bons psiquiatras na cidade hoje, bons psicólogos, pessoas que trabalham com as terapias alternativas e complementares excelentes, né? Nós temos excelentes acupunturistas, homeopatas, além disso as atividades físicas. Então, todas essas são formas de cuidado que se complementam e se somam, que uma coisa não exclui a outra, né? Ter um porquê acreditar, ter um Deus que te habite. Nós precisamos de acreditar em algo, de fé, para sair da impotência. Sim. Porque nós transitamos da onipotência para a impotência muito rápido. A gente acha que tudo pode, que tudo vai fazer. E, de repente, a gente se descobre fraco. Se descobre sem o controle que a gente supunha ter. E é aí que a gente precisa se ligar com algo maior. Que vem esse Deus que a gente pode chamar segundo a crença de cada um, né? Para produzir esperança e fé. Porque nós temos uma doença, muitas vezes, da vontade e da crença. Vivemos uma vida sem sonho, sem esperança, que vai se tornando triste sem que a gente perceba. A gente vai se tornando cumpridor de tarefa, cumpridor de agenda. Vive numa fazeção, né? E esse fazeção, entre aspas, bem grossas, que muitas vezes não tem sentido. E você acorda, escova o dente, toma café correndo, vai, trabalha, volta, para, almoça, escova o dente, trabalha de novo, chega em casa, quer se jogar no sofá. Não sabe se quer dormir ou tomar banho primeiro ou ficar deitado. E aí o que teve nesse dia? Mudou, né? Tudo, né? O que cresceu, aonde você se sentiu bem, quem você tocou, por quem você foi tocado. Então é sair do automático. E acredito que essa tenha sido uma das primeiras coisas que a Covid fez com a gente. Parou. Tirou do automático, porque muitas vezes a gente estava fugindo de si e da vida nessa fazeção, nessa rotina que não tem subjetividade. Olha, nós vamos dar só um breve intervalo aqui para os comerciais e voltamos já já com Vitrine Social e Saúde. Fique aí com a gente, tá? É rapidinho, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Vitrine Social e Saúde, aqui com o psicólogo Sérgio Marçal, falando sobre Covid, convida reflexão e ação. E um assunto muito interessante. Compartilhe a nossa live, mande para os amigos, vale a pena assistir. Vocês vão ganhar muito com isso, porque nós estamos aprendendo e ganhando muito. Obrigado a todos que estão aqui com a gente pelo YouTube, pela rádio, pelo FM do rádio, pelo aplicativo. Nós agradecemos muito a todos vocês. E nós já temos perguntas aqui no YouTube. Mas antes de eu fazer essa pergunta que a gente está aqui no YouTube, tem uma aqui que eu acho extremamente importante. Eu vou ver com você, Sérgio. Do seu ponto de vista como psicólogo, o que a humanidade teve de ganho com essa pandemia? A gente, no intervalo, estava falando algo que passa por essa pergunta, né? Conversando aqui. Eu acredito que voltar para o necessário, para o básico, antes do extraordinário. Nós buscamos muito fora, nós vivemos numa sociedade capitalista, materialista, natural. Estamos cercados por isso. Mas a gente não pode se esquecer de si mesmo, da constituição do próprio eu, em meio ao mundo em que vive. Nós vivemos um apelo de consumir o tempo todo. Se a gente for perceber, a gente consome da hora que acorda, da hora que deita, do creme dental ao pijama. Sim. Né? Principalmente as marcas, né? Exatamente. E aí, de repente, parece que a gente condiciona a existência, a felicidade, o bem-estar a ter. O celular muda de modelo o tempo todo, o computador, o carro, e parece que se a gente não acompanhar e não tiver do intermediário para cima, a gente não está feliz, né? A casa, e aí as coisas parece que tem um valor até a gente conquistar. Conquistou, quero mais. E aí a gente vai vivendo com uma sensação de vazio crônico, né? De que a gente nunca tem o suficiente. Então, eu acredito que como sociedade, a Covid, a pandemia, está nos trazendo, primeiro, para a gente mesmo e uns para os outros. Porque todo o material que a gente conquistar vai ficar por aqui.
Mas a forma como a gente tocou uns aos outros, ela se eterniza nas boas lembranças. A gente lembra de alguém que partiu e que a gente ama, o coração bate diferente. A gente não precisa do corpo para amar, né? Então, desenvolver os sentimentos e viver as coisas essenciais, o afeto, os valores pessoais e humanos, antes da materialidade. Não condicionar a vida e o bem-estar e os momentos de felicidade, porque a felicidade não é a propaganda da margarina e da previdência. Nunca. Aquele modelo de felicidade não existe, ele é uma sacanagem, né? É uma mentira e a gente fica buscando aquilo. Fica buscando, né? A família perfeita, mas o só, sorriso, só né? existe lá, só né? lá. Aquela mesa, todo mundo lindo. A gente acorda muitas vezes correndo e levando o menino para a escola e trabalhando. Enfim. Põe o menino pendurado do lado, desce a janta depressa e sai empurrando. Desse jeito, Ninguém... penteia o cabelo, Isso entra é o no normal. carro, sim. E aí, de repente, a gente busca o irreal, compra um ideal que não existe, não alcança e se frustra e se cobra, né? Então, a gente precisa se atentar. Quem a gente é no mundo e o que a gente quer ser, para que a gente não se objetifique, não se desumanize, né? Porque essas rotinas, elas são altamente desumanizadoras. Elas tiram subjetividade, você faz sem sentido, né? E por isso que a gente muitas vezes vive tanta sensação de angústia e de vazio. Angústia é pedido de mudança, angústia não é só dor e redemoinho preto no peito, né? Um dia eu escutei de um paciente adolescente que ele estava sentindo uma coisa forte, como se fosse um redemoinho preto no peito, que parecia que ia estourar. Ele me disse, parece que esse osso vai estourar e vai sair um redemoinho preto. Nossa. Eu falei, a definição mais perfeita de angústia que eu já ouvi. Nossa, olha só. Né? Então, se a gente está se angustiando tanto, o que isso quer dizer? Certamente que a gente precisa mudar. A angústia repetida, eu digo que a angústia é pedido de mudança. A angústia repetida é necessidade de mudança. Então, muito certamente, o que a gente como humanidade está ganhando com a pandemia é isso, é aprender a pensar e não só reagir. Porque a gente se torna reativo. É aquele 5 segundos antes da ação. Exatamente, respirar, né? Por que a gente tem tanta ansiedade? A gente não respira e no final do dia... Parece que a gente estava no estalo, né? Sim, a gente vai respirando entre as palavras e no final do dia a gente está suspirando. Verdade, Por que a gente suspira tanto no final do dia, será? Né? Porque a gente respira mal, porque a gente se alimenta mal, porque a gente não pensa direito e só reage, né? Então, talvez voltar para si, né? Respirar, inspirar e viver e não só sobreviver, suportar a vida, porque viver é muito diferente de sobreviver e de suportar a vida. Então é esse aprendizado para a vida, né? Para ter vida na vida, porque muitas vezes a gente tem muito mais morte do que vida na vida. Verdade. Né? Os diversos tipos de violência, né, que vão se tornando comuns, mas que não são. Da voz alta, a buzina, o xingamento, a batida de porta, o pensamento de raiva, tudo isso são formas de violência que a gente não percebe muitas vezes, né? A indiferença com a dor do outro. Então, acredito que nós estamos tendo nessa parada, que não é um castigo, um trancafiamento, a oportunidade de ressignificar tudo isso e construir formas de viver mais suaves, mais viáveis, mais possíveis, para sair do suportamento e da sobrevivência. E aí acaba que a gente dá aquela faxina interior Com certeza. para recomeçar, não é isso? Com certeza, né? Limpar os guarda-roupas de si, né? Isso. Colocar as portas e os portões e escolher o que vai entrar. Eu costumo dizer que a nossa casa tem porta e portão não é à toa. É para controlar acesso, porque ali não entra qualquer um. Na nossa vida mental entra tudo, qualquer um. Né? Não pode, né? O que a gente vai deixar entrar para a nossa vida mental? E como você disse, tirar o lixo mental que muitas vezes entra. Na nossa casa a gente tira o lixo. Quem tira o nosso lixo mental? O que a nossa casa mental vai se tornando, se a gente permitir? Semana passada eu escrevi, né, assim como eu estou fazendo em todos os programas, e eu falei que a gente tirar a poeira das lonas do passado e a gente tem que saber o que a gente vai querer carregar para dentro do nosso coração, daquilo tudo ali. Porque o passado da gente acaba sendo, às vezes, não foi tão agradável. Tem experiências negativas, mas que você não pode fazer do negativismo só destruição. Você tem que fazer uma reconstrução daquilo ali, né? Um aprendizado. E aí eu falo que a gente tem que tirar essa lona e escolher o que você vai trazer. O que você vai carregar dentro do seu coração, né? Olha, aqui tem uma pergunta
de um ouvinte nosso aqui, que está no YouTube. Ele pergunta o seguinte, é a Luciene de Queluz. Ela gostaria de saber como posso ajudar alguém que está confinado há tanto tempo dentro de casa que perdeu até a noção do tempo. E ela sofre de depressão. Como ajudar essa pessoa, hein? Olha que importante. Às vezes aquela falta da noção de que dia da semana é, que dia do mês É verdade. é a estação do ano, né? O que está acontecendo lá fora. Então, para além, primeira coisa, o excesso de informação produz sobrecarga. Nós falávamos ao subir para cá da questão dos telejornais, Sim. que são uma cachoeira de desgraça muitas vezes, né? Não tem nenhuma alegria até agora, Exato. né? Então, assim, a gente precisa selecionar, porque informação demais enche. A gente, de repente, tem que fazer backup do computador e esvaziar, porque não dá para salvar mais nada. Verdade. A nossa mente não é diferente. A gente precisa se preservar um pouco também. Então, excesso de informação não é legal. A gente precisa se pôr do lado de quem convalesce, de quem está doente, e dizer que essa pessoa pode contar com a gente. Isso diminui a solidão e diminui a sensação de abandono, de desamparo. Para as pessoas deprimidas e ansiosas, o calendário, a rotina possível também é importante, né? Dá aquela voltinha no quarteirão, dá para sair de né? máscara e dar uma volta, né? Dá para dar uma volta de carro, né? Algumas coisas simples dá para fazer, né? Cuidar da casa, cuidar das plantas para quem tem planta, cuidar dos animais, ligar para as pessoas que conhece, que gosta. Para essa pessoa que você ama, que está longe, que está deprimida, ajudar essa pessoa a tomar a iniciativa, a fazer as coisas, porque a pessoa vai perdendo a energia e a atitude. Mandar uma né? música, isso ajuda? Isso, aquilo que te fizer bem, certamente pode fazer bem para o outro também, aquilo que te tocar, né? Além de tratamento especializado. Tem que né? ter um tratamento, Nós estamos né? falando de uma doença, né? A gente trata, toda doença a gente tem um tratamento, nós estamos falando de uma doença, então procurar um psiquiatra, certamente procurar uma terapia, os tratamentos funcionam bem juntos, né? A medicação, ela atua sobre o sintoma, sobre a área do cérebro que está em desequilíbrio. Ela vai controlar o sintoma, mas o que está produzindo esse sintoma, ou produziu ao longo da vida? Aí entra a psicoterapia, para ajudar a pessoa a trabalhar o motivo que levou ao adoecimento. E como você disse, olhar para a nossa história e olhar para as nossas dores, não só como castigo, mas como oportunidade de crescer e de aprender, né? Para não ser só dor por dor, mas para ser oportunidade de se reconhecer, de se revisitar e crescer, apesar de tudo isso. É verdade. E é importante porque, igual você falou, as pessoas queriam conquistar alguma coisa, conquistava, aquilo ali deixava de ter valor, aí queria conquistar outra, queria o extraordinário, não o necessário, e as pequenas coisas perderam valor, como a família, como a comunhão em casa. E quando se viu sem tudo isso, sem essas possibilidades, o que restou foi resgatar o convívio familiar, porque estava todo mundo preso dentro da mesma casa, ia um para cada lado, não sentava junto para comer, não sentava junto para nada, e depois acabou sendo obrigado a fazer isso. Eu acho um crescimento muito grande o reencontro da família. E quando as pessoas querem se isolar demais, a família precisa acolher. Pessoas adoecem por falta de convívio. Nós somos seres sociais. Nós temos que viver em sociedade. Nós não conseguimos viver isolados. Mas, Sérgio, qual a sua Não, esse aí já é a Melissa, agora nós estamos nesse aqui. Certo. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa que me ateve aqui. A gente falando desse ser social e tudo. O que você sentiu? Não sei se chegou até você, a questão desse isolamento, das crianças, né? Hoje, uma paciente nossa, extraordinariamente, nós atendemos hoje de manhã um pessoal que veio de Araxá, e ela me falou que ela tá percebendo, a menininha dela faz 5 anos agora em fevereiro, ela tá percebendo mudança de comportamento da filha, chorando mais agressiva, e ela é uma criança super dócil, né? Eu tava atendendo ela me faz carinho na mão, ela
super dócil a criança, uma fofura. E a mãe já está percebendo isso. Ela falou assim: não é a mudança, a educação não mudou, o sistema lá em casa não mudou, né? Então, ela falou assim: que é isso que está acontecendo? Eu falei: mas dentro de casa eu também já estou percebendo isso, né? Então, o que está acontecendo com as crianças, com o pré-adolescente, com o adolescente, essa falta de rotina deles irem na escola, essa falta de rotina de poder se socializar? O que você tem sentido que está causando, assim, nessa faixa etária, nesse patamar dessas crianças mesmo, né? Porque o adulto a gente já percebeu que foi catastrófico, né? E o que a gente pode esperar disso? E o que a gente pode atuar para mudar, para que não seja tão difícil para eles? Sim. Nós que não somos do grupo de risco, nós que trabalhamos, nós temos uma ocupação mental e uma rotina. A rotina, ela tem uma função de organização mental. Ela nos ajuda a lembrar o dia da semana, os horários, e as crianças, de repente, se viram perdendo a sua rotina, perdendo aquilo que faziam todo dia, né? E estão experimentando tédio de forma importante, um empobrecimento dessas rotinas e dessas relações. Na escola, a escola não é apenas um lugar de aprender conteúdo. A escola é um elemento ela contribui para o desenvolvimento de forma ampla, psicossocial, né? Não é nem só emocional, é também social. É um lugar de relação e de interação. É um lugar de encontro. E, de repente, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão se vendo em solidão, sozinhos, com uma rotina vazia, não tem as atividades esportivas da rotina muitas vezes retomadas. As crianças menores alteram o comportamento de forma importante porque ainda não conseguem simbolizar e expressar isso de outra maneira. Então, às vezes, algumas regressões e alguns comportamentos aparentemente inadequados são, na verdade, a comunicação de que algo está incomodando, de que algo está fazendo sofrer. O choro, a birra, a regressão de linguagem, e coisas que para nós soam como inadequadas, muitas vezes são o pedido de ajuda possível, já que ele não consegue dizer que está angustiado, que está com raiva, que está com medo, porque ele não tem elaboração mental, cognitiva suficiente para isso ainda. Exatamente. Então, às vezes, tem muita coisa por ali, né? E a gente precisa dizer que está ali. A gente precisa de afeto, né? Precisa de acolhimento, precisa de cuidado e de dizer isso para eles, para os pequenos ainda na primeira infância. A criança, até os 3 anos, e mesmo dos 3 aos 6, ela está com toda a energia no corpo. Sim. E ela está fechada. Para onde vai essa energia? Vai para o ambiente. Ela vai desorganizar o ambiente. Muitas vezes a família vai ficar estressada e a casa vira uma panela de pressão. Né? Então, a gente precisa parar e pensar que a gente está falando com alguém que tem um repertório daquela idade, porque eu tenho 35. Mas quando eu vou falar com a minha filha de 5, eu tenho que me lembrar que ela só tem acúmulo mental de 5 anos. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque, de repente, eu estou cobrando de uma criança o funcionamento de um adolescente ou de um adulto. Né? E de tratar cada pessoa com o seu tempo de vida. Então, de uma criança de 3 eu posso esperar uma coisa, da de 6 que está na idade pré-escolar, outra, do adolescente, outra, entender que além do estresse de estar fechado, ele está passando por uma ebulição hormonal e de mudança de posicionamento. Ele não é a criança e não é o adulto. Ele está buscando um lugar de se posicionar num mundo que está sem lugar. E aí, né? O que a gente faz com isso? Isso é muito importante, que muitas vezes a gente não sabe fazer isso. A gente cobra o que a gente é da criança que não é. Mas como que faz a população que está sofrendo, que está trancada em casa, que muitas vezes não tem condição financeira para poder ir a um psicólogo particular, que se sente desacolhida, muitas vezes cai no isolamento pela suspeita da Covid, e essas pessoas não sabem o que fazer. Tem algum tipo de ajuda? Sim, eu trabalho no Serviço Público de Saúde Mental há mais de 10 anos. Hoje, todas as unidades básicas de saúde, que são os postinhos de bairro, as UBSs, todas elas têm referência de atendimento psicológico. Então, as pessoas podem procurar o UBS, que vão dizer para elas quais os dias o psicólogo atende ali.
para que ela possa ser acolhida. Nós criamos também no ano passado um serviço de acolhimento telefônico para as pessoas que estavam em isolamento social, em distanciamento social, né, ou nessa proteção, porque não é só um isolamento, que é um call center, que nós demos o nome de Saúde Mental na Escuta, onde os atendimentos, acolhimentos e orientações são feitos por psicólogos também. Via telefone. Via telefone. E esse trabalho ainda continua? Continua. Mas você poderia passar o telefone pro pessoal, porque como a Luciene de Queluz pediu aqui, ó, as pessoas estão precisando muito, Sim. né? E às vezes a pessoa que tem a própria doença, ele não admite que tem, e às vezes conversando com alguém por telefone, às vezes desperta isso, né? E pode ajudá-la bastante. E não é só um atendimento, é um atendimento por pessoas qualificadas que fazem assistência, né? Que vão ajudar a pessoa, inclusive, a discernir aquilo que ela está sentindo, como ansiedade, como estresse agudo, as duas coisas, enfim. A tentativa de adaptação da rotina no meio disso. O telefone do Saúde Mental na Escuta atualmente é o 3313-8404. 3313-8404. Aí eu vou digitar aqui na rede social aqui, 8313-8404. 8404. Esse é o telefone do call center. Do call center. É CA mesmo? Isso, CA 2Ls. Call center. Isso aí, pessoal, se vocês estiverem precisando de ajuda, o número tá aqui. Para você, Luciene, que às vezes você tá precisando com uma certa urgência, esse número pode te ajudar. E ajudar quem você tanto tem vontade, né, de fazer sair desse processo de depressão. Quem sabe não é o início, né? Isso. De ouvir, de uma oportunidade de falar, se não dá conta de sair ainda, e quem sabe não é uma ponte. Verdade. Né? Para promover esse encontro e essa travessia. Infelizmente o nosso tempo acabou, né? Um assunto tão bom, um assunto tão, assim, tão informativo, tão importante, mas o relógio não para, né? Eu te agradeço, Sérgio. Muito obrigado mesmo de coração pela generosidade de se dispor para compartilhar com as pessoas, com a comunidade que precisa esse conhecimento tão importante, tá? A gente fica muito feliz porque você não tem noção de como as pessoas chegam ansiosas, né? Nós estamos lá dentro do consultório e as pessoas chegam muito ansiosas e a gente tem que fazer todo um processo, todo um trabalho, né? Muitas vezes a pessoa não consegue tomar uma anestesia e a gente nota que isso ficou mais aflorado ainda, né, nessa pandemia. Então, dentro do consultório, o dentista acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Então, a gente tem que se resguardar e a gente tem que procurar conhecimento. A gente tem, graças a Deus, pessoas assim como você, disposta a nos ajudar e ajudar a comunidade. A gente gostaria imensamente de te agradecer e deixar à disposição a você falar das suas redes sociais, tá? Do seu trabalho em si. Doutora Ina, doutor Elias, a gente é quem agradece sempre. Eu acredito que a gente é apresentado uns aos outros, as pessoas que têm vontade de viver diferente, de construir uma forma de viver mais viável, né? Eu costumo dizer que cuidar e amar são formas de se pôr no mundo e são formas de manter a vida viva, né? Eu que agradeço pelo convite. Nós precisamos levar informação, nós precisamos construir esperança, construir sonhos. Uma sociedade sem sonhos vai se tornando uma sociedade doente e egoísta. Nós precisamos retornar disso, né? Nós precisamos amar. Freud dizia que quem ama sofre, mas quem não ama adoece. Nós podemos sofrer, mas se a gente não amar e não lutar, nós vamos adoecer, né? Então eu faço o convite para as pessoas a lidarem, não terem medo de lavar suas feridas, porque se tratadas e lavadas, elas vão cicatrizar. Se abandonadas, elas vão inflamar. Para que a gente consiga transformar alegria, esperança, luta, afeto, não só em substantivos, mas em verbos. Se alegrar, esperançar,
lutar, se afetar, para a gente conseguir ressignificar o que nos ocorre, né? Deixando o passado no passado e o futuro para quando chegar o tempo que existe ao presente, para que a gente possa então construir e semear aquilo que a gente gostaria de colher, né? Saindo do suportamento para a vida, né? Do sobreviver para viver a vida. Eu agradeço pela oportunidade. A gente fica muito feliz. Suas Você redes tem um sociais? canal, né, no YouTube, que eu sei Isso. disso. YouTube, Instagram e Facebook são o mesmo domínio, é Sérgio Marcal, que é Marçal sem a cedilha, tudo junto, ponto psicólogo. Sérgio Marcal, ponto psicólogo. Ali a gente tem vídeos semanais, no Instagram também alguns textos de autoria que eu mesmo escrevo, para tentar levar isso que vocês estão fazendo aqui para a população, que é sensibilização e educação em saúde mental através da informação. A gente fica muito feliz, muito grato. E que esse encontro não seja só de hoje. A gente já de antemão já te convida para um próximo programa, igual nós dois estávamos conversando pelo WhatsApp, para falar, né, desse sofrimento do adolescente, desse sofrimento da criança nesse momento tão difícil. E vai vir aí momentos difíceis, momentos de questionamento da vacina. Sim. Você vai perceber isso muito mais do que nós, né, o descontrole das pessoas. E a gente fica muito agradecido e muito obrigada a você, ouvinte, muito obrigada a você que participou com a gente aqui pelo YouTube, tá? Sábado que vem nós retornaremos com Vitrine Social e Saúde. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.